Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse vídeo aqui compartilhando algumas coisas que aconteceram, que estão acontecendo, né, na execução da obra do projeto da casa do meu irmão. Gente, BOs em obra, a gente sabe que é muito comum e que dificilmente a gente vai encontrar, né, algum projeto que na parte da execução ela aconteça 100% como a gente imagina, né, 100% ali da melhor forma possível, ou até mesmo sem algum atrito com alguma equipe de colaboradores. Por exemplo, pode ser tanto algum pepino com relação ao projeto, de fato, algum pepino com relação à execução da obra bruta, né, a questão de encanamento, tubulações, elétrica, esgoto, hidrossanitário, como também pode ser que aconteçam alguns atritos com relação à equipe de gesso, equipe de pintura e tudo mais, né? Nesse caso, a gente fez o seguinte: esse processo desse projeto durou alguns anos por conta que o meu irmão, ele queria fazer essa obra com relação a um financiamento da Caixa Econômica aqui no Brasil. Então, como são questões muito burocráticas, né, exige uma legislação específica, ele exige uma metragem específica. Rolou alguma coisa no meio do processo de que esse financiamento permitia uma metragem X de obra máxima, né, e a gente executou um pouco mais, só que aí teve aquela questão de tipo, o financiamento cobria tanto, mas aquela outra metragem a mais seria cobrada à parte aí por conta do cliente, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não consigo lembrar exatamente porque mudou tanto no decorrer desses anos que muitas coisas foram alteradas no meio do caminho por conta de novas leis, né? Então, o que aconteceu? A gente fez uma casa de em torno de 130 metros quadrados, uma casa com 3 quartos, com 3 banheiros, área social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para um carro apenas, porque eles só queriam para um carro mesmo. E o nosso desafio era um terreno com em torno de 15 metros de desnível do começo da rua até o final dele. Então ele era um terreno bem íngreme. E nós fizemos esse projeto em níveis, né? O nível ali subindo a calçada, o nível da área social, o nível das áreas íntimas, e na parte de cima a gente fez um muro de contenção, aonde futuramente vai poder ser feita uma área de festas, um ofurô, coisas desse tipo. Podem ser agregadas no projeto assim que ele for finalizado. Faz em torno de uns 4 anos que a gente está em andamento dessa obra, então foi uma obra bem extensa, né? Desde o começo do projeto, porque o que aconteceu? Meu irmão queria que eu fizesse a parte arquitetônica para ele, né? E como a gente mora em torno de 500 quilômetros de distância um do outro, né? Eu estou a 500 quilômetros de distância da obra, eu teria que fazer todo esse processo à distância. E a gente sabe que a parte do projeto a gente até dá conta, né? Mas agora, quando envolve a parte direta da execução, a gente sempre precisa que seja feita ou visitas constantes, né? Ou que seja feito a parte bruta, a parte, digamos assim, da engenharia mesmo, né? Da parte da engenharia civil, que seja feito com um profissional presente, né? Da cidade deles. Então foi o que aconteceu. Eu, Bruna, peguei toda a parte arquitetônica e essa engenheira contratada por eles fez a parte da aprovação da cidade, que ela, né, já conhecia muito melhor a legislação da cidade deles, que é uma cidade bem pequena, então já conhecia bem a questão burocrática para ser aprovado esse projeto, muito mais rápido, né? E também a questão do financiamento da Caixa Econômica, que a gente tinha algumas restrições para seguir, coisas que não eram do meu domínio, então foi um trabalho coletivo. Outro ponto que a gente levou muito em consideração foi que todos os pontos elétricos, de tomada, iluminação, o hidrossanitário, todos foram eu que passei aonde eu queria, né, os locais desses pontos. Só que aí começou toda aquela questão de comunicação, de falha de comunicação, que eu vejo que é um ponto crucial aonde muitas equipes de execução de obra sofrem, a comunicação entre equipes. O que aconteceu? Como eu já tinha feito a minha parte, né, que seria ali entregar o arquitetônico para a engenheira dar continuidade,
faltou um pouco de comunicação nossa no quesito de esse ponto vai ser assim mesmo? Bruna, eu acho melhor que esse ponto aqui fosse em tal lugar. O que você acha de a gente colocar assim, assim, assado? E muitas coisas passaram batido e foram executadas de forma também diferente do que os pontos da engenheira. Então, digamos que a gente tem 3 camadas de furo. Eu passei as medidas que eu queria, a engenheira colocou outras medidas, né, com base nas que eu coloquei, mas não foi comunicado a mim certas alterações, e a equipe de execução executou coisas diferentes também do que a engenheira tinha colocado no projeto. Tanto a parte elétrica, eletrodutos e tudo mais, quanto a parte hidrossanitária. E nós temos uma ilha na cozinha. Eu vou deixar aqui no ladinho para vocês verem como é que é essa parte da área social deles. A gente tem uma ilha na cozinha. E todo arquiteto, todo designer, todo engenheiro civil que é mais envolvido com a parte arquitetônica também, sabe que a questão da ilha é um ponto que, se você não tomar muita atenção, vai dar ruim em algum momento. Em algum momento vai dar algum BOzinho, ou na execução, ou na medida, que não vai bater certo. E não só contente com a ilha, né? A gente tem uma cuba, máquina de lavar e fogão. Ou seja, a gente tem 3 tipos de tubulações diferentes ali na ilha. E eu não sei o que aconteceu, que a parte bruta da obra, né, o pessoal da parte bruta, executou o ponto das saídas e entradas de água e também do gás, né, da ilha, numa medida errada. Obviamente que não houve conferência dessa medida, porque não teve contratação de serviço para essa etapa, certo? Eu não sei bem certo como foi a questão de contratação da parte da engenheira com relação a conferências de medidas, com relação ao projeto e tudo mais, mas foi executado errado. E quando que a gente percebeu isso? Quando a marcenaria estava montada no local, ou seja, o pior dos cenários possível aconteceu. Quando você só vê o problema depois que já está executado. E isso acontece com muita frequência mesmo. A gente para, né? A gente olha e fala assim, nossa, mas era só ter conferido, era só ter visto isso e aquilo. Mas esse tipo de coisa é muito comum, porque são tantos detalhes numa obra, gente, que certas coisas passam batido e acabou que isso não foi conferido, né? Não tava tendo um acompanhamento de obra. Então, a ilha foi necessário, né, recuar a ilha para ter uma circulação entre a ilha e os armários do outro lado da parede, né? Porque como temos cuba e fogão, precisa ter uma boa circulação nessa área, né? E aí teve uma outra questão, que no lado dos armários tinha a geladeira. E a geladeira, side by side, porta dupla. Além dos giros da porta, a gente tem o gavetão do freezer embaixo, né? Esse modelo de geladeira seria assim. E por esse erro da ilha, a porta da geladeira obviamente não abria. E aí você para e pensa, numa obra, né? Você nunca pode apontar o dedo para, numa obra ou até em N situações da vida, você nunca pode apontar o dedo para quem é o culpado daquilo ter acontecido. Eu até assimilo muito, né, faço essa comparação com relação a acidentes aéreos, né? Dentro da aviação, para quem não sabe, eu sou nerd de aviação. Eu sou apaixonada por aviões, sou apaixonada por todo o funcionamento de um avião. E eu vejo que, assim, quando acontece um acidente aéreo, existem vários furos, né, de protocolo, furos de segurança, mas são várias camadas de proteção para que alguma coisa aconteça, né, alguma coisa de ruim aconteça. Então são várias barreiras de segurança. E eu vejo que numa obra também existem essas barreiras de segurança que geralmente são feitas através de comunicação entre as equipes de obra. E quando não há comunicação entre as equipes de obra, essas coisas acontecem com muita frequência. Resumindo, a marcenaria executou muita coisa também diferente do que estava no projeto. Na ilha, nós tínhamos uma cuba. Então, abaixo da cuba, geralmente é feito o quê?
Ou você faz portinhas de giro, né, o mais convencional possível para que não dê erro em absolutamente nada, ou você faz uma gaveta basculante, né, uma frente ali basculante. E foi o caso desse projeto, fizemos uma basculante. Porém, o marceneiro executou um gavetão, porque o resto da ilha era gavetões. Eu não sei como, nem porquê, mas não houve um questionamento de assim, Bruna, vai ser um gavetão aqui mesmo? Não houve nenhuma pergunta, entende? Então, assim, eu vejo que as pessoas falham por comunicação. Outra questão, todo o armário da parede da cozinha, eu ia fazer reto, um paredão de armários de fato com um nicho de mármore, e nesse nicho de mármore ele não ia servir para a pessoa chegar ali, cortar um alimento, preparar um alimento, não, era um nicho de apoio para eletrodomésticos, que foi o pedido da cliente. Foi até comentado com ela, você vai usar esse nicho para fazer alguma outra coisa, além de apoiar eletrodomésticos? Não, não vou usar a ilha para fazer isso. Ok, então a gente modela o móvel de uma forma atendendo a esses pedidos, né? E a gente fez o nicho e o paredão de armários. Ok, o que aconteceu? Precisávamos de espaço, porque a gente não tinha muito espaço de armazenamento nessa cozinha, né? Armazenamento de potes, de panelas, de tigelas, de pratos, de tudo. Então, a gente fez o móvel inteiro de 60 centímetros. Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, para fazer esse paredão, para dar essa sensação de paredão. O que aconteceu? Na hora da execução da marcenaria, a marcenaria, acostumada com um padrão de execução, né, de marcenaria convencional, executa um projeto de um arquiteto sem pedir para o arquiteto dúvidas de execução do projeto. Ou seja, eles preferiram usar o tempo, que aí começa a vir outras questões, né, até mesmo de má fé de funcionário, de gastar tempo de trabalho, enfim. Não convém falar sobre isso, mas pode existir funcionários que agem de má fé para ter que duplicar o tempo de trabalho para você, né, gastar teu tempo ali com a execução, enfim. Existe, né, gente? Eu sei que não é legal falar sobre isso, mas não se anula essas possibilidades. Mas, enfim, os marceneiros executaram o nicho da geladeira recuado, sendo que o projeto estava alinhado. Em algum momento foi questionado ou foi comunicado, Bruna, tem certeza que acima da geladeira vai ser um armário profundo de 60 centímetros? Você não acha que vai ficar difícil para o cliente ir lá pegar algo que está no fundo do armário? Em momento algum foi questionado, em momento algum foi pedido uma dúvida, foi executado, foi gasto material de forma incoerente. E foi o que aconteceu também em todos os nichos da parte superior. O marceneiro, eu não sei o porquê. Sinceramente, em 7 anos de atuação, né, de formação, eu nunca vi alguém fazer isso. Recuar a parte do fundo do móvel superior para reduzir espaço de profundidade. Eu não entendi. Eu juro para vocês que eu não entendi o porquê que isso aconteceu. Alguém pode ter pensado, nossa, mas vai ficar profundo. Se a pessoa for um pouco mais baixinha, ela não vai conseguir alcançar lá no fundo. Mas, gente, essa foi a intenção do projeto. Faltou o quê? Comunicação. Então, eu vejo que hoje em dia a principal dor do arquiteto na hora da execução de um projeto é sim a parte de comunicação entre as equipes. Percebe que como várias barreiras de segurança são quebradas quando a comunicação não existe? Isso dá brecha para erros, isso dá brecha para estouro de orçamento de obra, porque cada problema, alguém vai precisar corrigir esse problema. E problemas são sinônimos de dinheiro, querendo ou não, numa obra, né? Então aqui fica o meu alerta para que, se você for arquiteto, se você for designer, engenheiro civil, ou se você for cliente, né? Sempre, para profissionais, né? Sempre vendam o seu serviço com acompanhamento de obra, cobrem pelo acompanhamento de obra, ou então façam uma proposta avulsa somente de acompanhamento de obra. Porque o acompanhamento
primeiro, é onde a gente mais ganha experiência de execução, né? A gente aprende com vários problemas de obra e, consequentemente, a gente vai resolvendo esses problemas para que nos próximos projetos não ocorram novamente, né? Assim como na aviação, como eu falei para vocês antes, né? Fazer essa associação faz muito sentido, porque não existe acidente aéreo que repita o mesmo problema. Quando acontece uma tragédia, toda a equipe de todas as empresas aéreas, de todas as companhias, né, CIAs aéreas, se juntam, fazem ali reuniões, conferências e tudo mais para entender um problema, para que aquele problema não se repita. Então, a obra precisa ser vista dessa forma também. Enfim, e se você for cliente, tá? Se você for ali pessoa que está contratando um serviço, foque na execução de obra. Tá? Foque no acompanhamento de obra, porque de nada adianta você ter um projeto lindo, maravilhoso no computador, né, no papel ali impresso, se isso não for executado da forma correta. De nada adianta. Então, você profissional, faça acompanhamento de obra. E você, cliente, contrate e pague muito bem o acompanhamento de obra, porque é o acompanhamento de obra que entrega o resultado ideal de um projeto. Então, gente, esse aqui foi um vídeo bem aleatório mesmo, só sentei aqui e gravei para vocês, falando um pouquinho sobre a importância desse acompanhamento, tá? E trazendo problemas reais, porque eu acredito que quanto mais a gente compartilhar problemas reais, mais a gente vai agregando valor também no nosso mercado e também para o nosso trabalho, né? Porque muito se vê, né, a arquitetura como muito luxo, como muito glamour, muito um mar de rosas, e na verdade não é bem assim. Né? É muito lindo você ver um projeto executado quando ele é executado da forma correta, mas nem sempre isso acontece, 99% das vezes isso não acontece. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou tentar fazer mais vídeos falando sobre pequenos BOs de obra. Se você quiser, deixa a sua sugestão de vídeo aqui embaixo que eu vou gravar com o maior prazer. Um beijo e até a próxima!